Marcos 2:5 diz assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Eu quero falar nessa noite sobre a cura do paralítico. É uma história muito conhecida, nós vamos aprender muitas coisas importantes hoje aqui. Deixa eu só introduzir o assunto para você. É interessante, essa história fala que Jesus estava chegando na casa dele, na cidade onde ele estava, em Cafarnaum, e aí todo mundo descobriu que ele estava em casa, e a Bíblia diz que afluiu uma grande multidão para lá. Era tanta gente que encheram a casa e ficaram ali fora também, muita gente. Então fala que 4 homens carregando um paralítico numa maca chegaram ali para apresentar o paralítico até Jesus. Quando eles viram aquela grande multidão, e ninguém deixou eles passarem, porque cada um tinha ali a sua necessidade, então eles pegaram a maca, subiram na casa do homem e tiraram o telhado, bem no lugar onde Jesus estava, baixaram o homem na maca, pendurado em cordas, bem ali na presença de Jesus. Quando Jesus viu tudo aquilo ali, ele disse, olha só, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Quando os fariseus, inimigos de Jesus, ouviram Jesus dizer isso, eles disseram: isso é uma blasfêmia, porque ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Aí Jesus deu mais uma daquelas palavras sábias dele. Ele disse assim, ele fez uma pergunta: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Eu estou te perguntando. O que é mais fácil, né? Puxa vida, é muito mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados. Não é muito mais fácil do que dizer: levanta, você está curado. Aí Jesus falou assim, ele termina assim: e para que vocês saibam então que eu tenho autoridade para perdoar pecados, porque essa aqui é a questão aí, é isso que vocês estão discutindo, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí, irmãos, aconteceu essa cura tremenda. O que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Para que tivesse essa cura do paralítico, que é o nosso tema hoje à noite, a cura do paralítico, eu quero te falar aqui, quero te mostrar que tinha 3 coisas aqui importantes, não é? Havia uma doença, houve uma fé inabalável e também a autoridade de Jesus. Amém, querido? Diga comigo: uma doença, uma fé inabalável e a autoridade de Jesus. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Então vamos ver comigo, em primeiro lugar, a doença. Para que tivesse uma cura tremenda dessa, havia uma doença. Vamos ver essa doença. Marcos 2:3 diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Qual que era a doença? Quem me ajuda? Qual era a doença? Uma paralisia. Vamos ver se era. Realmente, havia uma paralisia, mas vamos ver se isso era o mais importante. Então, aquele homem paralítico não andava, ele não tinha movimento, ele estava preso naquela maca. Agora veja bem, Jesus não disse assim ao paralítico: tem bom ânimo, filho, você vai ser curado. Ele falou isso lá no final da história. O que ele disse ao paralítico? Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só qual é o grave problema nessa história. Irmão, com certeza a paralisia era uma grave doença, mas o que Jesus está dizendo aqui, o que ele está revelando aqui, é que os pecados daquele homem eram mais perniciosos para ele do que a própria doença. Jesus começou pela doença, ele foi buscar uma cura. Jesus disse para ele:
eu vou te dar algo maior, os teus pecados estão perdoados. Amém, queridos? Olha só que coisa interessante. Irmãos, o pecado aprisiona tanto quanto aquela paralisia. Olha o que diz Provérbios 5:22: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, o pecado prende tanto quanto uma doença incurável, como aquela paralisia. Olha só o que diz a Bíblia: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O que significa a palavra bem-aventurado? Felizes. Olha o que a Bíblia está dizendo: a verdadeira felicidade só tem aquele que teve o perdão dos seus pecados. Quantos aqui já foram lavados pelo sangue de Jesus e têm os seus pecados perdoados? Então, irmãos, o que Jesus está dizendo para aquele homem é que, olha, eu vou te abençoar, eu quero fazer algo por você, eu quero te dar o que você precisa, mas antes disso eu vou resolver algo muito maior, eu vou te dar algo muito melhor. Essa é a sua verdadeira necessidade, a sua primeira necessidade. Eu vou resolver o seu problema com Deus, eu vou te conectar com Deus, eu vou perdoar os seus pecados. Por isso que é bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha só, aquela mulher pecadora, uma prostituta, que derramou o perfume precioso sobre Jesus, quebrando o vaso de alabastro. Olha que Jesus disse para aquela mulher no final, Lucas 7,48, ele disse: perdoados são os teus pecados. Puxa vida, ele poderia dizer tanta coisa para aquela mulher fez algo tão especial para ele, e ele deu algo mais especial para ela. O que ele deu para ela foi isso: perdoados são os teus pecados. E ele disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Só tem essa verdadeira paz quem tem os seus pecados perdoados. Quem está me entendendo? Por isso, irmãos, que isso é tão importante. Por isso que quando Jesus disse para aquele homem: perdoados são os teus pecados, ele deu a maior bênção que nós podemos ter. Qual que é a maior bênção que existe? Irmão, é o perdão dos nossos pecados, porque a gente vai se ligar novamente com Deus. Que coisa mais linda! Então, por isso que Jesus priorizou isso. Olha só, irmãos, quando a gente tem os nossos pecados perdoados, olha o que vai acontecer na nossa vida. Eu não posso te dar uma lista, não tão grande, mas pelo menos 3 coisas acontecem imediatamente. Provérbio 16:7 diz assim: olha, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, ou seja, o pecado dele foi perdoado, ele foi reconectado com Deus pelo sangue de Jesus. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, ele reconcilia com ele até os seus inimigos. Irmão, até o inimigo do cara vai querer abençoar o cara. Até aquele cara que fala mal de você vai te abençoar. Isso é uma promessa. Quem está de bem com Deus pelo sangue de Jesus, até o inimigo vai fazer coisas boas para você. Quem está me entendendo? Amém? Você acredita nisso? Aleluia. Olha só o que acontece com quem resolve isso com Deus pelo sangue de Jesus, tem os seus pecados perdoados. O apóstolo Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então essas pessoas que vivem atormentadas porque fizeram algo muito grave no passado. Eu fiz algo muito grave, eu cometi um pecado muito grave. Irmãos, quando elas entendem essa bênção que elas receberam, que Jesus já disse para elas: os teus pecados já estão perdoados, aleluia. Quando elas entendem isso, que Jesus morreu no lugar delas, derramou o sangue deles por elas, né? Irmãos, eles param de se atormentar, não há condenação nenhuma. Amém? Quantos livres tem aqui nessa noite? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. O apóstolo Paulo também diz que todas as coisas cooperam para o bem dessas pessoas. Então até aquilo, irmão, que a gente pensa que é ruim,
está construindo a nossa vitória, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus está sempre nos conduzindo em triunfo. Diga sempre, diga sempre. Irmão, Deus sempre está te conduzindo em triunfo. Você pode falar para mim assim: não, pastor, o senhor não está sabendo, o senhor não sabe. O senhor não sabe o que eu passei hoje, ou o que eu passei essa semana, ou esse mês, ou esse ano. Eu tive uma grande derrota, e eu creio que eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu creio que os meus pecados foram resolvidos com Deus. Eu creio que eu estou zerado com Deus por causa de Jesus. Eu creio nisso, mas eu não fui conduzido em triunfo, não. Eu fracassei. Não, você está enganado, você triunfou. Irmão, porque quando José estava lá naquela cova, que os irmãos dele prenderam ele naquela cova, Deus estava conduzindo José em triunfo, porque ele saiu dali para reinar sobre o mundo. Quando ele estava lá na prisão do Potifar, quando ele estava ali condenado por um crime que ele não cometeu, sendo injustiçado, Deus o estava conduzindo em triunfo, porque lá ele conheceu um homem que falou dele para o rei. Quem está me entendendo? Então o que você está pensando é que tá fazendo muito mal para você. Se você já foi lavado pelo sangue, se você já teve os seus pecados perdoados, todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia. Amém, queridos? Então a primeira coisa aqui, irmãos, havia uma doença. Qual era a doença? Qual era a grande doença desse homem? Era o pecado. Era o pecado. Então, eu te pergunto, o que você pensa que é a sua doença? Não é? Ah, pastor, eu tenho uma doença financeira. Estou mal das pernas, quebrado financeiramente. Mas eu te pergunto, você já foi perdoado pelos seus pecados? Você já creu no sangue de Jesus? Então você tem algo maior. Quem está me entendendo? Você tem algo muito maior, e é só uma questão de tempo para que essa questão, para que essa situação venha a reboque, para que essa solução venha a reboque. Jesus primeiro resolveu o problema do pecado dele, e depois, irmãos, resolveu o problema da saúde dele. Ah, pastor, meu problema é uma doença mesmo. O senhor não sabe, mas eu tenho uma doença que eu acabei de descobrir, uma doença muito terrível. Ah, é? Então, eu te pergunto, você já foi perdoado? Você já foi curado da verdadeira doença? Já. Pelo sangue de Jesus eu creio que eu já fui. Então você já tem tudo o que você precisa. A cura virá. E se não vier, você vai para o céu com Jesus. Aleluia, aleluia. Irmão, não tem derrota para quem está em Cristo. Não tem derrota. Puxa, pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Você vai para o céu. Amém, querido? Irmão, essa vida é passageira demais, vai passar. Está passando rápido demais. Se nós temos os nossos pecados perdoados, acabou. Pode comemorar, essa é a verdadeira felicidade. Bem-aventurado, feliz aquele cujos pecados foram perdoados. Tem a verdadeira felicidade para sempre. Amém, queridos? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta e que falte o gado no aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. Irmão, está faltando grana? Tem perdão? Então não está faltando nada. O que é que está faltando? O resto vai te seguir. Então, a primeira coisa aqui, irmãos, houve uma cura, mas havia uma doença terrível, que era a doença do pecado, e foi resolvido. Quem está me entendendo? Aleluia. Muito bem. Agora, só para concluir esse ponto aqui, vocês concordam comigo que o contrário disso também é verdadeiro? Então, se eu tive os meus pecados perdoados, então eu tenho graça diante dos homens, até o meu inimigo vai me abençoar, todas as coisas estão cooperando conjuntamente para o meu bem. Irmãos, eu tenho a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, todas essas coisas estão acontecendo na minha vida. Vocês concordam que se eu não fui perdoado ainda, pode ser por isso que eu estou doente aqui, igual esse homem?
Será que não é por isso que eu não tenho graça diante dos homens? Será que não é por isso que as coisas não cooperam para o meu bem? Será que não é por isso que eu não me sinto feliz e não sou feliz? Será por isso que eu não tenho essa verdadeira paz? Então, por isso que quando Jesus viu tudo aquilo que eles fizeram, e que aquele homem estava diante de Jesus, ele disse: show de bola, vendo-lhe Jesus a fé, eu vou te dar um prêmio por isso, eu vou te dar o melhor que eu tenho. O quê? Você vai me curar dessa paralisia? Eu vou te libertar dos teus pecados. Amém, queridos? Então essa era a doença. Em segundo lugar, para que houvesse essa cura, além dessa doença do pecado ser resolvida, houve uma fé inabalável. Vamos entender isso aqui. Marcos 2:5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, interessante isso, irmãos. Aqueles 4 homens chegaram ali com aquele homem, com aquele paralítico. Muita gente, cada um cuidando dos seus problemas. Nem os fariseus arredavam o pé dali, porque eles não podiam perder o momento que Jesus poderia falar algo que o comprometesse. Então ninguém arredou, e os caras querendo passar. O texto diz que ele jazia enfermo na maca. A história é contada pelo Lucas e pelo Mateus, não é? O Mateus que diz que ele jazia, ou seja, ele estava morrendo naquela maca. Irmãos, e era uma coisa grave. Quando eles chegaram ali, talvez eles falassem: olha, licença aí, que o cara está morrendo, licença aí. Irmãos, ninguém arredou o pé. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Por isso eu digo que é uma fé inabalável, porque às vezes a gente tem fé, a gente vai até Jesus, mas quando a gente encontra o primeiro obstáculo, a gente desiste. Sabe, o primeiro não, a gente desiste. A primeira dificuldade, a gente larga a maca e vai embora. Não. Então eles chegaram lá e tinha o obstáculo das pessoas. Irmãos, não, a gente tem que, não, agora a gente vai até o fim. Irmãos, eles subiram na parede. A gente estava brincando hoje de manhã, né, pensando, como que eles subiram? Imagina, eles colocaram uma escada na parede para subir no telhado. Eles amarraram, com certeza eles amarraram aquele homem, porque eles subiam em pé, não tinha jeito. A gente ficou imaginando, aquela maca estava em pé, eles encostaram a maca em pé na escada, foi assim. Claro que ele estava muito amarrado, espremido na escada, parece uma múmia, não é? E aí eu penso que 2 foram subindo pelos lados da escada, parecem verdadeiros macacos, né? E foram subindo pelos lados da escada, 2, e os 2 aqui de baixo foram levantando, e os 4 foram subindo a escada ao mesmo tempo. Irmão, não sei como eles fizeram, mas eles subiram. E quando eles chegaram lá em cima, eles viram outro obstáculo. Como que a gente vai baixar essa maca? Como que a gente vai conseguir levar ele até Jesus? Irmãos, eles quebraram o telhado do homem. Meu Deus, deu trabalho, eles poderiam ter sido presos, mas eles não desistiram. É isso que eu estou te falando. Escuta bem, irmãos, eu dou graças a Deus, porque eu tive um maqueiro. Na verdade, eu tive vários maqueiros, né? O Paulão, que foi o meu primeiro maqueiro, o pastor Arnaldo Carmona foi outro meu maqueiro, o pastor Genildo foi outro maqueiro, a minha mãe, olha, eu tenho 4. Olha só que coincidência, né? Foram os meus 4 maqueiros que não desistiram de mim. Irmãos, eu estava totalmente doente pelo pecado, do vício, né? Das drogas. Você pode dizer: puxa, pastor, mas que coisa, como que um homem pode ser viciado em drogas? Irmãos, cada um tem a sua fraqueza, cada um tem a sua doença. Não é? É mesmo do que você dizer assim para um doente: levanta daí, rapaz, levanta, eu estou morrendo, levanta daí. Irmão, é a mesma coisa você dizer isso para um drogado: para de usar droga, está viciado. Eu estava preso, doente naquela maca, doente. Irmãos, e eles não desistiram de mim, por isso que eu estou aqui, quem está me entendendo? Então sabe o que é que nós estamos precisando na igreja do Senhor Jesus hoje? De pessoas
que amarrem o seu paralítico, o seu doente cheio de pecado, que não foi perdoado ainda, porque ele não conheceu a Cristo, ele não entendeu nada. Então, vamos pegar esses paralíticos e vamos subir o telhado, quebrar o telhado, baixar esses paralíticos até Jesus e nunca desistir deles. Quem está me entendendo? Eu lembro de uma situação, eu estava contando para a Meila, que logo quando eu converti, logo quando eu tive os meus pecados perdoados, não é? Eu trabalhava numa universidade pública. E aí, quando eu converti, os meus colegas de trabalho sabiam quem eu era antes. Eles me conheceram antes. Então eles não botaram muita fé. Ficou todo mundo esperando a hora que eu ia cair, a hora que eu ia desistir, a hora que aquele fogo de palha ia queimar tudo. E eu tinha uma amiga especial, porque, irmãos, ela não só era resistente, ela não só não acreditava na minha conversão, como ela perseguia o evangelho, ela tinha raiva de crente. Então, algumas vezes que eu tentei falar com ela de Jesus, meu irmão, a mulher virou o cavalo do cão. Verdade. E eu fiquei tão assim, e aí não tinha jeito, e eu chegava, depois que eu virei crente, irmãos, eu chegava a dizer, bom dia, irmãos. Ela não respondia. Um dia eu cheguei e disse, bom dia, como sempre. Ela disse, bom dia. Eu tomei um susto. Ela disse, eu posso conversar contigo? Já tinha alguns meses, talvez um ano, né, que eu estava já na fé e estava firme com Jesus, aleluia. Aí ela falou assim, lá na tua igreja, o pessoal reza pelos doentes. Reza? Eles colocam água benta. Coloca. E, irmão, coloca água, coloca óleo, coloca tudo. Aí ela falou assim, sabe por quê? Porque a minha mãe está horrivelmente doente, inclusive os médicos já desenganaram ela. Ela tem uma cirrose hepática terrível. Eu disse, onde que ela está? Aí ela me deu o endereço, eu fui lá no hospital. Mas qual que era a minha ideia, irmão? Eu estava naquele primeiro amor, né? Naquela paixão. Eu falei assim, rapaz, eu vou lá. Eu vou orar por essa mulher vai ser curada. E ela vai ver, a minha colega vai ver o poder do evangelho. Foi essa a minha motivação que me levou lá. Eu tinha certeza que ela ia ser curada, com certeza absoluta. Chegamos lá, irmão, de novo, foi um obstáculo. Toda vez que você se mover para levar um paralítico até Jesus, pode esperar os obstáculos de Satanás, que não vai querer, ele vai ficar desesperado para não perder aquela pessoa. E aí, irmãos, foi uma luta para a gente entrar naquele hospital, mas uma luta que eu nunca tinha visto antes. Mas nós entramos, coincidentemente o Paulão, que era um estudante de medicina, tinha uma colega naquele hospital, e ela passou bem na hora ali. Ele chamou a menina, não, vocês vão entrar. E nós entramos. Eu entrei lá no quarto da mulher, eu e o Paulão. E aí eu falei simples para ela, não tinha muito tempo a perder. Primeira questão, não adianta nada, irmãos, ela ser curada e continuar indo para o inferno, caminhando para a morte eterna. Por isso que Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa é a salvação. E eu fui lá com ela e disse assim, sabia que existem 4 leis espirituais? Sabia que, assim como existem leis físicas que regem o mundo físico, existem 4 leis que regem o mundo espiritual? Ela ficou interessada. E eu disse, a primeira lei é que Deus tem um plano para a sua vida. A senhora não nasceu por acaso. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Mas o pecado separou a senhora, não só desse plano de Deus, mas do próprio Deus. Mas eu vim aqui te dar uma boa notícia. Jesus morreu naquela cruz para resolver esse problema, para limpar os seus pecados e para ligar a senhora novamente com Deus. Ela estava ligadona. Irmão, aquela palavra tão simples, ela estava tão interessada. E eu disse, sabia que através de uma oração, a 4ª lei espiritual, de uma simples oração, a senhora pode receber tudo isso que Jesus fez na cruz pela senhora. Ela disse, é verdade? Eu disse, é. Ela disse, eu não posso. Por que a senhora não pode? Irmão, eu estava certo que ela ia dizer, tudo bem. Ela estava tão... Não posso, eu não posso. E eu disse, mas por que, irmã, que a senhora não pode? Ela disse, porque se eu fizer isso, a minha filha vai me odiar para sempre. A minha filha me disse, que era minha colega,
que o dia que eu aceitasse Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu já andei falando alguma coisa assim, que eu gostava desse povo. Irmão, o Espírito Santo já estava falando com ela. A minha colega disse: se a senhora, morava com ela na casa dela, se a senhora fizer uma bobagem dessa, se a senhora virar uma crente dessas aí, se a senhora aceitar Jesus, eu deixo de ser sua filha, eu lhe prometo. Foi um clima. Então ela disse isso para mim. Eu disse: verdade. Ela disse isso, disse. Por isso que eu não posso. Eu disse: então vamos fazer um acordo nós dois. Eu lhe prometo que nunca ela vai saber disso. O que importa é Jesus saber. Ela não precisa. Eu lhe dou minha palavra de honra que ela nunca vai saber disso. O Senhor promete? Prometo. O que eu faço? Como que eu faço isso? Eu disse assim: a gente vai orar. Ela disse: não, mas deixa eu me arrumar para ele. Ela mandou a gente levantar a cama. Eu sabe uma cena que eu não esqueço. Ela pediu para a gente levantar a caminha dela. Ela pediu para a gente arrumar, deixar ela arrumadinha. Ela queria pentear o cabelo para ela falar com Jesus. Eu achei tão lindo demais. Irmão, eu vou te contar uma experiência. Foi um dos momentos mais espirituais que eu vivi. Irmãos, aquele quarto, eu estou te falando no temor do Senhor. Aquele quarto se encheu da presença de Deus de uma forma tão tremenda. Por isso que a Bíblia diz: ide fazer discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco. A presença de Jesus se manifesta. Irmãos, aquela presença de Jesus naquele lugar, aquela vontade de chorar, aquele momento foi tão espiritual. Aquela mulher orando, entregando a vida a Jesus, as lágrimas dela se derramando e a gente chorando junto com ela. Foi um momento muito especial. Agora eu disse: agora que a senhora entregou a sua vida a Jesus, eu vou orar pela senhora. Eu estava ansioso por esse momento. Ansioso. Eu vou orar pela senhora, para que a senhora seja curada. Aí que ela ficou, meu irmão. Ela ficou toda empolgada. E nós oramos, eu e o Paulão. A gente despediu dela, foi embora. Quando eu cheguei no outro dia no trabalho, a minha amiga estava totalmente diferente comigo. Ela não sabia de nada, então, porque se ela soubesse, a situação tinha piorado, né? Aí ela disse, eu disse: bom dia. Ela: bom dia. Ela falou: muito obrigado, porque vocês foram lá. Eu disse: e aí? Eu estava doido para que ela me contasse que a mãe dela já tinha recebido alta. Aí eu disse: e aí? Ela disse: minha mãe morreu assim que vocês saíram de lá. Irmãos, eu desmoronei, porque meu plano era totalmente diferente. Como assim morreu? Morreu. A minha mãe morreu. E ela já começou a chorar. Não acredito. Morreu. Meu Deus do céu. Irmão, eu saí daquela universidade. Eu passei 3 anos sem contato nenhum com essa minha amiga. 3 anos depois eu fui pregar. Irmãos, eu fui pregar num encontro na igreja que ela agora congregava. Pensa nisso. Cheguei lá, ministrei, e a minha palavra era uma palavra sobre ganhando almas, sobre esse assunto que eu estou falando com vocês, sobre pescando homens para Jesus. Irmãos, e quando terminou a palavra, quem me aparece? Quem vai lá comigo? A minha amiga. Ela foi lá comigo, chorando muito. Aí 3 anos depois, ela estava um pouquinho diferente, as pessoas mudam, né? Era ela mesma. Sério que ela aceitou Jesus? Sério, aceitou Jesus. Perguntei para o pastor, que era meu amigo: rapaz, ela é daquelas pentecostólicas. Sério. E ela veio conversar comigo: Jackson, eu quero te pedir perdão por tanto que eu te persegui no trabalho, por tanto que eu falei besteira. Agora eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, não sei o quê, e tal, é aquela coisa. E ela disse: você estava falando sobre ganhando almas. Ela disse: Jackson, mas eu não consigo ser feliz, porque tem uma culpa dentro do meu coração. O que é? Eu nem lembrava mais de toda aquela situação. Ela disse: eu falei para minha mãe que o dia que ela aceitasse Jesus, eu deixava de ser filha dela. Jackson, minha mãe quis tanto isso.
E eu não deixei ela ser crente. Aí eu disse: agora eu preciso confessar uma coisa. Eu preciso te confessar algo. Aí eu contei toda essa história para ela. E eu disse: a tua mãe está com Jesus. A tua mãe foi salva. Irmãos, eu fui o maqueiro daquela mulher. Eu amarrei ela na maca, subi no telhado, coloquei ela na presença de Jesus. E Jesus disse para ela: os teus pecados estão perdoados. Havia uma doença, a doença era o pecado. Havia uma fé inabalável que não podia desistir daquela vida, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu disse que tinha uma doença, era o pecado. Eu disse que tinha uma fé inabalável, que não desiste, que continua. Mas eu disse também que tudo isso aconteceu, essa cura aconteceu por causa da autoridade de Jesus. Eu quero terminar com isso. Marcos 2:10 diz o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diga comigo, autoridade para perdoar pecados. Então Jesus tem essa autoridade para perdoar. Irmãos, essa é a questão. Essa é a questão. Jesus tem essa autoridade, isso que nós temos que entender. Jesus não está aqui só para te curar da sua doença. Jesus não está aqui só para resolver o seu probleminha financeiro. Jesus não está aqui, irmão, essas coisas são pequenas e passageiras e vão passar rapidamente. Eu não estou dizendo que isso não tem importância nenhuma, que ele não quer cuidar disso, ele quer. Quando ele usou o barco do Pedro, depois ele disse para o Pedro: Pedro, beleza, você me serviu aqui, eu preguei o evangelho de cima do seu barco, agora eu quero que você vá para a parte mais funda do lago. E ele mandou lançar as redes, e resolveu o problema da falta de peixe do Pedro. E o Pedro pescou muitos peixes. Mas isso não é o primeiro lugar. Primeiro é o reino e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Isso que a gente não entende. Então a gente busca Jesus, em geral, porque a gente quer o peixe e não o reino. Aí eu quero o peixe, mas Jesus quer usar o nosso barco. Não é uma troca, é uma prioridade. Amém, queridos? Então veja bem, Jesus tem autoridade para perdoar os nossos. Essa é a prioridade dele. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus, diga um só Deus, bem forte, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quantos mediadores? Um. Só existe um mediador. Só tem uma maneira de nós, escuta bem, de nós resolvermos o nosso problema com Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Todos, porque nós somos descendentes do Adão. Então nós já nascemos em pecado. A nossa natureza humana já nasceu em pecado. Agora, só tinha um jeito desse pecado ser perdoado. Qual que era o jeito? Através de um único mediador, Jesus Cristo, homem. Ele morreu, o homem Jesus morreu pelos nossos pecados. Atos 4,12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diga, não existe nenhum outro. Diga, não existe nenhum outro, nenhuma outra. Irmão, só existe um nome. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora veja bem, Isaías 53:5 diz assim: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi assim que aconteceu. Como que ele perdoou os nossos pecados? Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a verdadeira paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém, queridos?
Então olha só, irmãos, Deus olha para nós hoje à noite, e sabe como que Ele nos vê? Como justos. Você diz o quê? Pastor, Deus não pode olhar para mim e me ver como justo. Não eu. Irmãos, eu estou te falando que Ele olha para você e vê você não só como justo, mas Ele vê você como a própria justiça dele. Espera aí, pastor, agora o senhor exagerou. Olha só o que diz, irmão, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, como foi que Jesus fez isso? Como foi que Ele perdoou os nossos pecados? Ele se fez pecado no nosso lugar. Olha só, Ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Como foi que Jesus se fez pecado? Cometendo o pecado? Não, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas sem pecado, então ele não pecou. Então como que ele foi feito pecado se ele não pecou? Irmão, da mesma maneira, como que nós fomos feitos justiça? Porque nós praticamos a justiça? Não. Então ele se fez pecado tomando o nosso lugar. Nós fomos feitos justiça tomando o lugar dele. Aleluia. Foi assim que aconteceu. Agora a pergunta que vocês querem fazer: beleza, pastor, entendi. Eu sou esse paralítico. Eu sou esse doente. Eu entendi que a minha doença é o pecado. Eu entendi que eu tenho que ter uma fé inabalável, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Você pode dar todo o seu dinheiro, você pode fazer muitas coisas boas, você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, isso não vai te salvar. Não é por obra, é pela fé no que Jesus fez. Agora presta atenção, o que é que eu preciso fazer então? Você está se perguntando. Você tem que ir até Jesus, você tem que levar a sua doença aí. Pastor, mas o que eu estou fazendo, o que eu fiz é muito grave. Irmãos, vocês concordam comigo que aquele homem que Jesus falou, os teus pecados são perdoados, tinha feito coisas muito graves? A gente só vai saber na eternidade, mas Jesus disse para ele, estão perdoados, aquilo estava oprimindo ele, os teus pecados estão perdoados. Mas sabe como que ele chamou aquele pecador? Filho. Ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, não importa o pecado que você praticou, Ele quer você. Ele quer você como filho. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de ser feito filho de Deus. Então todos não são filhos de Deus. Não, só aqueles que o recebem pela fé. Amém, queridos? Agora olha só, eu tenho que ir até Jesus com a minha doença, Ele vai ter compaixão de mim. Eu tenho que crer que os meus pecados podem ser vermelhos como carmesim, Ele vai transformar em alva lã. Eu tenho que crer nisso. Amém, queridos? Que Jesus vai me purificar hoje à noite. Aleluia. Fique em pé no seu lugar.